Alô Eventcasters, e estamos de regresso com um novo episódio do nosso Eventcast, o podcast dos eventos. No meu primeiro episódio desta temporada, vamos fazer uma viagem ao passado. Pensem neste episódio como a nossa recriação do Regresso ao Futuro 1. E quem melhor para nos ajudar a teletransportar é o Paulo Paes da Feira Viva, Cultura e Desporto. Paulo, seja bem-vindo ao Eventcast. O prazer é meu, parabéns pela iniciativa. Vou tentar colaborar dentro de algum conhecimento que tenho sobre, neste caso, a viagem medieval em Terra de Santa Maria. Muito bem, obrigada, Paulo. Então, reza a lenda que, para avivar ainda mais o tema de hoje, só nos faltava estar vestidos a rigor, mas não é o caso. Mas deixamos isso para agosto, não é verdade, Paulo? Pois é, malta, hoje vamos falar sobre a viagem medieval em Terra de Santa Maria e eu devo confessar que nunca tive a oportunidade de participar, mas sempre tive um bichinho. Quem não gostava de experienciar a realidade de outra época? Paulo, nascido e criado em Santa Maria da Feira, é um pai e marido babado. Tem um currículo fascinante e, acima de tudo, um amor inabalável por Santa Maria da Feira. Por isso mesmo, enquanto diretor-geral da Feira Viva, responsabiliza-se pelo desenvolvimento e gestão de vários projetos e eventos, dos quais são exemplo a viagem medieval em Terra de Santa Maria. Realizada no centro histórico da cidade de Santa Maria da Feira, a viagem medieval em Terra de Santa Maria é um dos maiores eventos de recriação medieval da Europa, contando já com 25 edições. Para além de uma referência, este é um evento e uma autêntica imagem de marca, tanto a nível nacional como internacional. Por exemplo, só no ano passado foram responsáveis por captar 700 mil visitantes ao território, cerca de 60 mil por dia, o que é... Isto em termos de números é fantástico, Paulo, devo dizer-lhe. E o que eu acho particularmente giro nisto tudo é que o Paulo se envolve mesmo nestes projetos, participando ativamente neles, não só no planeamento e na produção, mas também enquanto participante, o que certamente trará aqui um twist a esta nossa conversa que vamos ter hoje. Então, Paulo, temos então 25 anos depois da primeira edição e hoje conseguimos ter mais ou menos uma noção dos impactos que este evento teve e continua a ter para o território de Santa Maria da Feira. E a verdade é que a viagem medieval em Terra de Santa Maria constitui uma oferta turística única, que, além de potenciar a promoção do município, se apresenta como sendo uma verdadeira oportunidade para o turismo em Portugal. E isto faz-me suscitar aqui esta primeira dúvida, que é como é que surgiu esta ideia de fazer esta viagem ao passado? Porquê em Santa Maria? O que é que vos motivou a investir neste evento? Mais uma vez, obrigado. A viagem começa em 1996, quando duas jovens estudantes de turismo da Universidade de Aveiro decidem apresentar um projeto ao município para fazer um mercado de Natal. Um pequeno mercado medieval eu confundi-me agora porque nós também temos um mercado de Natal, mas neste caso que se chama Perlim, mas acontece em dezembro. A viagem é outro mercado, começou por ser um mercado medieval circunscrito ao Castelo Santa Maria da Feira. Ana Nadais e Cristina Pastrello, duas jovens estudantes de turismo da Universidade de Aveiro, então apresentaram-se na Câmara Municipal e disseram: nós gostávamos de apresentar um projeto para fazer um mercado medieval no Castelo Santa Maria da Feira, envolvendo todos os concelhos que estão à volta dele. E foi assim que em 1996 se iniciou o projeto da viagem medieval em Terra Santa Maria, que eu, por acaso, e não tendo eu nada a ver ainda com o caso, não estando a trabalhar na Feira Viva, a Feira Viva nem sequer existia, já participei, tive a oportunidade de participar, até contribuir. Na altura trabalhava numa empresa de produção de ovos, e na altura foram-me pedir alguns ovos para ter no castelo, como se fosse o processo da venda dos ovos, e portanto desde o início que estou de certa forma envolvido, na altura claramente como visitante, mas também sempre como apaixonado de Santa Maria da Feira e todos os projetos que acontecem aqui no território. E Paulo, acha que desde a primeira edição anteviam mais ou menos este desfecho? É porque efetivamente conseguir captar um público tão grande, eu sei que, pronto, devido ao Covid
houve aquela paragem obrigatória, mas 700 mil visitantes ao longo dos dias, foram cerca de 12, correto? Sim, na última edição. sim, a viagem desde há uns anos já tem 12 dias consecutivos e acontece normalmente durante o mês, a primeira quinzena de agosto. Na próxima edição, agora em 2023, será de 2 a 13 de agosto. E anteviam mais ou menos esta captação toda de público? Desde a primeira edição, achavam que tinha potencial para chegar tão longe? Eu acho que era inimaginável até no percurso, porque a viagem evoluiu em todas as vertentes, sobretudo logo na abordagem temporal, mas também espacial, na qualificação, em todas as vertentes ela evoluiu. Ela começou por ser um evento de 2 dias no Castelo de Santa Maria da Feira e depois passou para 3 dias. Toda esta dinâmica evolutiva, eu recordo, ela aconteceu em 96 e 97 e depois teve um interregno em 98. Porque tinha existido problemas económicos no âmbito desse processo evolutivo. Depois, em 1999, ainda de forma muito singela, muito ainda circunscrito ao castelo, ainda no período de setembro, durante 3 dias acontece a viagem medieval. E é no ano 2000 que se dá o primeiro grande salto da viagem medieval, que é quando o município se associa direta e assume, de certa forma, a liderança do projeto e faz primeiro o transfer só da componente circunscrita ao castelo um bocadinho para o exterior do castelo e ocupar já um bocadinho da zona envolvente das Guimbras e trazendo um bocadinho o evento para a envolvente da cidade. E passando com um universo de 10 dias, que acontece em junho, e aqui entra a vertente turística também, porque isto surge quando no Europarque em Santa Maria da Feira, local onde eu estou agora neste momento, e aqui é a sede da empresa Feira Viva, mas nessa altura, no ano 2000, em junho de 2000, acontece a cimeira dos líderes da União Europeia no Europarque. E é nesse sentido que, aproveitando essa oportunidade, se vai criar uma alavancagem turística do evento Viagem Medieval em Terra Santa Maria. Ok, e Paulo, e o que é que acha que está por trás do interesse destas pessoas que continuam a visitar a feira e a participar ativamente ano após ano? Bom, a viagem muito mais do que ver, do que falar dela, é senti-la. Ir à viagem é entrar num mundo completamente à parte. Sabe, nós aqui também somos suspeitos no território, mas os anos civis terminam a 31 de dezembro. Todos nós sabemos isso. Mas no território parece que o ano é marcado pela viagem. Há o antes da viagem e o depois da viagem. E, portanto, isso significa a vivência de quem participa. Eu uma vez fazia uma apresentação e andei a pesquisar alguns comentários de jovens sobre a viagem medieval e recordo-me de uma que comentava sobre a viagem medieval e que dizia está a chegar à altura da viagem, à altura em que somos todos felizes. E a viagem representa muito isso, porque vir à viagem é um processo de construção em família de felicidade, que é ir para outro lugar no tempo, onde sentimos a gastronomia, onde sentimos os odores, onde sentimos o drama, onde sentimos o romantismo de outras épocas e somos transportados dessa forma para lá. No início falava disso, sobre
o facto de eu e toda a nossa equipa se envolver nos projetos e de trajar e de participar nos cortejos e participar nas danças e participar nos espetáculos, porque o melhor da viagem não é vir à viagem, é estar na viagem. E por isso é que a viagem tem tido cada vez mais conquista de participantes, porque o fascinante é o estar na viagem. Isso também me deixa até dar abertura para as próximas questões que eu tinha preparadas, até mesmo porque eu, através dos vídeos que tive a oportunidade de ver nas vossas redes sociais, até mesmo no site, o look and feel do site, as imagens, dá-me muito para ver que a viagem medieval acaba por ser o espelho daquilo que deve ser uma experiência imersiva. As pessoas realmente bebem daquilo que é a época para a qual estão a ser transportadas, é muito giro de ver, dá para ver que as pessoas estão mesmo investidas. E agora que falámos até também no Europarque, Paulo, com quanta antecedência mais ou menos é que vocês começam a preparar o recinto para receber este evento? Bom, o recinto nós começamos cerca de 2 meses antes, mas a viagem inicia-se logo que termina a anterior. Às vezes até projetamos há mais do que um ano e, portanto, começamos a trabalhar com alguma dinâmica de distância. A edição que tivemos o ano passado, a 25ª, já estava projetada ainda antes do Covid. Porquê? Porque nós tínhamos definido que quando chegássemos à 25ª edição, queríamos fazer uma edição completamente diferenciada e que culminou em termos a abordagem de toda a primeira dinastia. Agora, todo o trabalho já está iniciado, já estamos a pesquisar, já pesquisámos os melhores momentos que queremos recriar nesta edição, o que eu estou particularmente entusiasmado com esta edição, porque quanto mais nós pesquisamos, mais ficamos fascinados com o que foi feito nomeadamente por Dom João Mestre Davis e Nuno Alves Pereira. E todo o romantismo que existe também à volta, nomeadamente da história de amor de Nuno Alves Pereira, mas também nós já estamos a imaginar aqui, quando estivemos ali no dia 2 ou 3 de agosto, aqui pelas ruas, andar um mensageiro a gritar: querem matar o mestre, querem matar o mestre! E é essa dinâmica que nós já estamos a sentir na pele e que estamos a trabalhar para ser aquilo que nós acreditamos que fazemos todos os anos, a melhor viagem de sempre. E acreditamos que a melhor viagem de sempre será a de 2023. Ai, já tenho tantas perguntas agora com isto que acabou de me dizer, Paulo. Mas antes de mais, e isto suscita-me muita curiosidade. Vocês, o ano passado, a edição foi sobre a primeira dinastia. Este ano, lá está, temos Dom João Mestre de Avis. Como é que vocês escolhem as temáticas para as feiras medievais? Tem alguma ordem sequencial específica? Como é que é feito? Nós, durante muitos anos, a viagem não tinha, saltitava na época da história de Portugal. Até que, salvo erro, em 2008 ou 2009, nós fizemos um reset no tempo e iniciámos desde Dom Afonso Henriques. Aliás, começámos antes de Afonso Henriques com a sua mãe, e depois, no ano seguinte, é que foi mesmo o reinado de Afonso Henriques. E, portanto, depois temos feito a sequência, e por isso chegamos agora a Dom João Mestre de Avis, e que depois terá continuidade por aí fora. Tenho alguns das pessoas que estão envolvidas, nomeadamente no conteúdo histórico, que insistem que este reinado é tão forte, tão poderoso, que mereceria que nós o fizéssemos durante 2 anos, porque tem tantos episódios magníficos. Será algo a ponderar. Nós estamos a escolher os melhores, já escolhemos algumas abordagens que são absolutamente fascinantes em termos militares, mas também em termos românticos,
Vamos ponderar, quem sabe se na próxima edição, em 2024, não voltamos a ter uma abordagem de Dom João Mestre da Bis, ou se mantemos a sequência, mas a lógica tem sido a sequência histórica até ao século, até à altura dos descobrimentos, é isso que nós admitimos fazer. Ok, ok. E Paulo, isto é muito interessante, no sentido em que lá está, vocês retratam sempre episódios da Idade Média, correto? Certo. Nesta feira medieval. Isto faz-me questionar como é que vocês desenham a agenda do vosso evento? Não sei, têm por hábito ir a outras feiras medievais, seja internacionais ou nacionais, e beber das ideias que vêm para desenhar as atividades, para pensar os cortejos? Não sei, porque vocês têm muitas atividades a ocorrer, Sim, têm sim. muitos espetáculos, momentos dinâmicos. Sim, nós durante a viagem, durante os 12 dias, nós teremos cerca de mais de 1000 momentos de animação. Portanto, mas nós tentamos estar muito atentos ao internacional. Temos algumas referências internacionais que nós tentamos perceber, mas depois tentamos no nosso contexto, que é um contexto muito específico, porque nós partimos de um princípio de que queremos trabalhar com o ADN local e queremos que dessa forma se consiga construir um know-how residente, acontece há muitos anos. E que se nós formos suficientemente competentes, audazes, conseguimos permanentemente, todos os anos, subir um bocadinho mais. E é esse o desafio que nós temos permanentemente. Isso não quer dizer que nós não vamos buscar know-how. Quando não o temos, nós vamos buscar know-how para aumentar o know-how residente. É muito isso que nós tentamos fazer. Eu dou um exemplo. Ainda agora, quando terminou a última edição da Viagem Medieval, nós fizemos uma visita a um dos melhores parques. Para mim, aqui para nós que trabalhamos na empresa, o parque temático mais fascinante do mundo é um parque temático que existe em França, em Nantes, perto de Nantes, que se chama Puy de Fou. E é a nossa grande referência, mas há muitos, muitos anos. E agora Puy de Fou abriu o Puy de Fou Espanha, em Toledo. E nós então pegámos em todos os nossos stakeholders, também na equipa de trabalho, mas também os nossos agentes culturais e as nossas associações de território, e fomos todos a Puy de Fou em setembro. A Puy de Fou Espanha, Toledo, para aprender com os melhores. E obviamente que veio de lá todos os agentes e todas as entidades completamente entusiasmadas, fascinadas, mas também com a ambição de querer mais e de que somos capazes de fazer mais. E portanto é muito dessa forma que nós tentamos construir ano após ano esta corrente de conhecimento e de engrandecimento do território. Hoje, nesta vertente, hoje não há evento em Portugal onde não esteja um agente de Santa Maria da Feira a trabalhar na área medieval. Nenhum evento em Portugal acontece sem que estejam lá ou na área da cenografia, ou na área da percussão, ou na área de teatro, ou na área das danças, todas essas vertentes, e foram construídas localmente, e queremos sempre mais. Já estamos a trabalhar claramente com eles para a próxima edição, já temos projetos completamente novos que vão acontecer em 2023 no reinado de Dom João Mestre da Bis, e portanto é dessa forma que nós acreditamos que todos os anos somos capazes de fazer um bocadinho melhor. E eu acho que é mesmo isso, é também trabalhar, há que trabalhar para conseguir alcançar esse patamar e conseguirmos estar sempre à procura do melhor
e continuarmos a superar-nos, no fundo. E Paulo, é giro falarmos sobre isto, até mesmo a nível internacional, porque isto já é mais do que sabido que a viagem medieval em Terra de Santa Maria é conhecida e é um dos eventos de recriação medieval mais conhecidos até mesmo aqui da Península Ibérica. E eu diria que a amplitude que conseguiu ganhar ao longo dos anos, lá está, foi mesmo por esse trabalho de investigação e de quererem sempre superar-se. O que é que o Paulo diria que é assim o fator que mais vos destaca quando comparada a viagem medieval com outras que existem? Bom, eu acho que quando começou este podcast, referiu a componente imersiva. Eu acho que a viagem tem sobretudo isso. É componente imersiva porque temos uma abordagem, quer espacial, quer em termos temporais, quer, por outro lado, em termos de rigor histórico e de conteúdo, que nos permite entrar verdadeiramente na Idade Média e no reinado que nós estamos a recriar. Nós beneficiamos de uma envolvente do Castelo de Santa Maria da Feira. Nisto dos eventos, e nomeadamente numa recriação histórica, este evento não podia acontecer num território sem história. Tem de ser um território que tenha a história. Essa componente imersiva decorre de toda a zona envolvente que tem o castelo, mas depois de todos os ingredientes que vão ser colocados, da qualidade que tentamos ter na componente de cenografia, de estar a trabalhar permanentemente toda a ambientação do espaço, a preservação do espaço, mas depois, eu há dias, um dos grupos que é o oriundo de Santa Maria da Feira e que dança aí por todo o nosso Portugal, nomeadamente, e penso que até já no estrangeiro, no âmbito das danças medievais, pedia um comentário, porque eles queriam apresentar candidaturas, e pediu para escrever um texto. E eu escrevi um texto para eles, em que terminava mais ou menos e lhes dizia assim: eles são hiper profissionais, dançam com o coração, mas quando estão em Santa Maria da Feira dançam com o coração e com a alma toda. E é isso que faz, e as pessoas sentem, o público sentem, e o público envolve-se, e nós temos tentado trabalhar muito, cada vez mais, a componente de envolvimento da comunidade, mas também do público. Basta participar no nosso festim ou ter a oportunidade de... Nós temos muitas pessoas que um dos elementos diferenciadores são os nossos espetáculos de grande formato. Nós fazemos normalmente 3 espetáculos diários de grande formato, que este ano um deles vai recriar obrigatoriamente a Batalha de Aljubarrota, e que o nosso conceito é tentarmos ser o mais próximo do conceito cinematográfico. Uma recriação rigorosa, mas com elevado índice de espetacularidade. É isso que é esse o nosso desafio. E em que, entre aspas, todos podem participar. Nós temos jovens e até menos jovens. Nós temos um amigo nosso que é o Jorge, que vem todos os anos, São Mamé de festa, para participar nestas recriações históricas e nos espetáculos de grande formato. O Jorge já tem mais de 70 anos. Portanto, é este processo de envolvimento que quem vem à viagem nunca mais deixa de o ter. Paulo, e agora que falámos na Batalha de Aljubarrota, eu reparei que vocês na vossa proposta de animação têm manipulação de fogo e de espadas. Quais é que são os cuidados que vocês têm relativamente a estes temas? Têm alguma preocupação extra no que diz respeito à gestão do risco e à segurança? Temos muitas preocupações. Nós temos um plano de segurança todo ele pré-definido, temos uma análise de situações mais significativas. Eu dou o exemplo, normalmente a questão do fogo
nem levanta muito problemática porque é a grande distância do público. Nós temos, por exemplo, um corpo de bombeiros permanente no evento, nós temos câmaras de videovigilância, nós só ao nível de segurança na viagem medieval, entre segurança privada, PSP gratificada, bombeiros e proteção civil, gastaremos cerca de 150 mil euros em cada edição. E, portanto, é algo muito trabalhado. Nós fazemos simulacros antes de acontecer a viagem. Não referiu, mas eu posso lhe dizer que, por exemplo, um dos maiores dramas que nós temos e das maiores preocupações é a questão dos cavalos. A circulação dos cavalos em público, e é uma das razões porque, pese embora eu seja completamente apaixonado por isso e insisto, até aqui os nossos colaboradores, nós nunca fizemos uma parada com cerca de 100 ou 150 ou 200 cavalos, que era uma coisa que nós gostaríamos de fazer, e tem a ver exatamente com as questões do risco e da circulação. Mas dou 2 ou 3 exemplos. Nós, nas alturas mais críticas, por exemplo, às 9 da noite, 10 da noite, nós não fazemos animação circulante em processo circulante. Porquê? Por causa dos fluxos das pessoas. Só fazemos a animação em praças, para não criar perturbações na circulação das pessoas, porque ao longo dos anos fomos percebendo que criávamos problemas de alguma complexidade na circulação das pessoas e que facilmente eram transportáveis para situações mais efetivamente perigosas. Já que fala nisso, Paulo, com a quantidade de pessoas que tiveram o ano passado a participar na viagem medieval, o vosso controle de acessos teve que ser redobrado? Como é que foi difícil gerir este momento? É sempre um processo de alguma complexidade. O espaço que nós temos na viagem não é um espaço, entre aspas, fechado. É um espaço completamente aberto. Nós estamos dentro a ocupar uma parte de uma cidade, temos uma parte histórica, depois temos uma zona de arvoredo, a Quinta do Castelo, mais a zona das Guimbras, a chamada zona envolvente do Castelo. Agora tivemos um crescimento, porque nós o ano passado estreámos uma nova ciclovia junto ao nosso Rio Caster, que foi um upgrade que nos permitiu fazer uma nova entrada muito mais desafogada, até resolvendo problemas de trânsito, de estacionamento, toda essa vertente. Agora, temos um controlo da circulação e não raras vezes, pese embora nós nunca tenhamos o espaço, nós nunca podemos dizer que está esgotado, entre aspas, porque qualquer pessoa que chega a um pórtico olha lá para dentro e percebe que há muito espaço livre. Mas a questão é, em determinados pontos, a situação pode estar mais massificada, nas zonas onde há espetáculos, nas zonas de circulação de menor largura, e portanto a nossa preocupação também passa muito pelo equilíbrio que tentamos ter na disposição dos layouts das componentes da gastronomia com a componente dos conteúdos ao nível de espetáculos, para conseguir dispersar os fluxos de pessoas e, obviamente, que ao longo destes anos todos fomos aprendendo, até com erros que nós fomos cometendo, que é, por exemplo, nós não podemos ter zonas de estrangulamento quando termina um espetáculo e há um fluxo demasiado grande de saída de pessoas de uma bancada, não podemos ter zonas de estrangulamento que depois coloca, ou então outros espetáculos a ir confluir para aquela zona, e portanto nós ao longo dos anos fomos aperfeiçoando essas dinâmicas. E vocês têm alguma equipa especializada que pensa então nesta distribuição das várias áreas interativas que vocês têm e das zonas dos espetáculos, que olhe para o recinto e distribua as coisas, ou já têm agora ao longo dos anos uma forma que é tipo a fórmula pensada e que resulta e que sabem que
assim corre bem. Bom, nós obviamente que temos algum know-how acumulado que nos garante as melhores tomadas de decisão, mas há momentos nós referíamos a questão da superação. Nós todos os anos queremos um bocadinho mais e queremos um bocadinho diferente e, portanto, estamos permanentemente a tentar novos desafios. Nós, para a edição de 2023, vamos obrigatoriamente mudar alguns layouts, mas na mudança já entramos em linha de conta com essa componente da circulação, das seguranças. Por exemplo, nós não podemos pôr determinado tipo de produtos alimentares debaixo de uma zona onde tenham um elevado grau de exposição solar. E, portanto, porque sabemos que isso vai criar problemas em termos de higiene e segurança alimentar. E, portanto, todas essas vertentes, nós, com este know-how, e depois, como temos especialistas em diferentes áreas, nós a trabalhar todos em conjunto conseguimos, antes de fazer este podcast, estávamos reunidos exatamente a definir o layout dos diferentes espaços, em que, como referia, há uma confluência da componente dos conteúdos, mas queremos também dar resposta a um dos problemas que tivemos na última edição, devido ao fluxo que tivemos, um fluxo extra normal, aumentou o número de demora de servir as refeições às pessoas. E, portanto, nós queremos aumentar a capacidade para dar resposta e minimizar isso. Mas, por outro lado, não podemos, com isso, eliminar componentes de animação e de circulação. E, portanto, todas estas vertentes estão a ser estudadas e todos os anos nós procuramos aquele processo que tínhamos referido há um bocadinho de superação. Muito bem. Paulo, uma coisa que nós também falámos anteriormente e que eu retiro muito da minha pesquisa e que até tive a oportunidade de ver num vídeo vosso no Facebook, foi que o Paulo disse que as pessoas são a alma deste projeto, uma vez que com pessoas fantásticas se fazem coisas fantásticas. E a minha questão é, quantas pessoas é que vocês precisam efetivamente para tornar este evento uma realidade? Eu sei que recorrem a associações e aos feirenses, aos próprios feirenses, que são a alma e que lá está, como o Paulo dizia há bocado, sobre aquele grupo de danças, são quem efetivamente bebe desse espírito já desde muito cedo. Quantas pessoas é que precisam para fazer isto? Nós teremos um núcleo duro que andará à volta das 15 pessoas, que são o núcleo duro do projeto. E depois, a partir daí, vai crescendo, até quando a viagem está a funcionar em pleno, estão 2.000 pessoas a trabalhar, em cada dia da viagem. E, portanto, isso engloba tudo que tem a ver com logística, tudo que tem a ver com animação, tudo que tem a ver com gastronomia, tudo que tem a ver com segurança, tudo. Há uma componente fortíssima, que é a componente do chamado voluntariado. É um voluntariado simbolicamente remunerado e de que todos os feirenses, e não só feirenses, têm orgulho em participar. Qualquer jovem gosta de apresentar no seu currículo o dizer: eu fui voluntário na viagem medieval. Muitos deles são voluntários anos e anos e anos, já muito depois de começar a trabalhar, continuam a ser voluntários, porque o belo não é vir à viagem, o belo é estar na viagem. Quanto mais se está na viagem, mais se quer estar. Que bom. Paulo, neste mesmo vídeo também, e até mesmo no início da nossa conversa, o Paulo dizia que a próxima edição, ou seja, esta edição de 2023, será a melhor edição de sempre. Será que pode desvendar um pouco do que se antevê assim, no futuro para a viagem medieval? Ou... O nosso processo de crescimento é esse crescimento da superação. Nós acreditamos que temos a missão de surpreender todos os anos os visitantes.
no dia em que isso deixar de acontecer, nós temos de ir todos embora. Não estamos aqui a fazer nada. E, portanto, nós acreditamos que é essa a nossa missão. Superar-nos, surpreender pela positiva os visitantes, nos conteúdos, no layout, na segurança, na qualidade, por exemplo, da abordagem gastronómica, na abordagem dos artífices, é muito por isso. E é essas vertentes todas que nós estamos a trabalhar. Obviamente que os conteúdos de animação têm uma especial encanto em todo este processo. E nós temos pessoas já claramente a trabalhar essa vertente. Eu posso dizer que nós neste momento já fizemos as reuniões todas de abordagem da avaliação do ano anterior e já do lançamento dos desafios para esta edição com todos os stakeholders do território. Nos próximos dias vamos fazer com os moradores, porque são uma parte fundamental, queremos o envolvimento deles, queremos a paixão, queremos também a adesão, porque não é fácil fechar, entre aspas, um centro histórico de uma cidade durante 12 dias consecutivos. E portanto, é preciso este trabalho conjunto, e nós dizemos sempre que o mais importante da viagem medieval é nós estarmos permanentemente, nunca baixarmos o pé na dinâmica do envolvimento. Envolver todos os stakeholders, porque este processo que é a viagem medieval é um processo que envolve a cidade, um concelho inteiro, em volta de uma causa que desenvolveu de forma muito significativa o orgulho e sentimento de pertença de todos os feirenses e daqueles que se passaram a considerar-se feirenses pelo facto de passarem a participar ativamente na viagem medieval. É verdade, no fundo a viagem medieval já representa, já faz parte da pegada e já representa um pouco a vossa identidade cultural. Portanto, eu acho que esse envolvimento é mesmo a chave e quem não é de Santa Maria da Feira acaba por se sentir embebido e com vontade de voltar mesmo por causa disso. Eu, pelo menos, nunca fui e já estou com vontade de ir. Paulo, para fecharmos aqui a nossa conversa, tenho uma última pergunta que nós fazemos sempre no fim dos nossos episódios. Como sabe, o Eventcast é acompanhado por vários estudantes de diversas áreas que precisam sempre de ideias, seja para os seus trabalhos de investigação, seja para debater em aulas, e o que eu queria mesmo perguntar-lhe era o que é que acha que é importante estudar-se a fundo sobre a viagem medieval em Terra de Santa Maria que o possa ajudar, de certa forma, no futuro. Algo que seja aplicável e que ainda não exista. Bom, a componente, por exemplo, a gestão de filas é uma componente que nós até temos, quer na viagem medieval, quer no outro evento que nós temos, que é Berlim, e a utilização de novas tecnologias nessa vertente que nós estamos permanentemente também a tentar aprender. Também perceber os públicos, perceber o comportamento dos públicos nas diferentes vertentes, o que é que o público mais valoriza, o que é que é determinante para que as pessoas participem, perceber a participação no próprio evento, não só a componente, e isto tem a ver com a componente da experiência em si, hoje em dia cada vez mais perceber o que é que nas vertentes dos sentidos, o que é que o público cada vez mais valoriza. Nós tentamos saber isso, perceber um facto que não é despiciante, e estudos nessa matéria, que tem a ver com o grau de envolvimento da comunidade local com o evento e a opinião dessa comunidade
sobre o evento, porque como qualquer estudante de eventos na área do turismo há de perceber a componente o grau de envolvimento e o grau de adesão da comunidade onde o evento se insere é determinante para o futuro do evento. Perceber o impacto económico que os eventos têm, até na mudança para além da componente económica no próprio reordenamento do território. Os eventos quando alcançam determinadas dimensões, basta nós pensarmos que qualquer evento como uma Expo ou uns Jogos Olímpicos ou um Campeonato do Mundo é capaz de transfigurar um país, uma cidade, e os eventos de menor dimensão também, à sua proporção, podem transfigurar um território e, por exemplo, a viagem medieval tem tido um papel fundamental nisso. Há muitas coisas que não acontecem, que não aconteceriam se não fosse a viagem medieval, mas também, por exemplo, a abordagem social. Eu há um bocado referia a importância do orgulho e o sentimento de pertença, e referia-me que já estava encantada e fascinada por vir cá, e eu tenho 55 anos e quando fui para a faculdade chegava lá e dizia que era Santa Maria da Feira, e as pessoas, e a minha faculdade era na Universidade de Economia do Porto, e as pessoas perguntavam-me Santa Maria da Feira, e eu dizia, é perto de Espinho, é 30 quilómetros do Porto. Hoje a minha filha vai para a faculdade, os meus filhos vão para a faculdade e chegam lá e dizem que são de Santa Maria da Feira e toda a gente lhes diz, pois, esta é a terra da viagem medieval. Isso cria um orgulho e uma notoriedade e um sentimento de pertença que é uma das grandes mais-valias deste projeto. Sem dúvida alguma, a viagem medieval age aqui e aparece aqui como um fator revolucionário para Santa Maria da Feira e que eu acredito mesmo que só possam ter orgulho deste evento, efetivamente. E é para continuar, eu posso dizer, Paulo, que agradeço-lhe muito por esta conversa que tivemos aqui. Eu espero que a viagem medieval em Terra de Santa Maria este ano se encha de eventcasters. Eu própria estou muito entusiasmada com esta 26ª edição e quero muito marcar presença, portanto espero vê-lo lá. Claro que sim, desde já o posso dizer que é a nossa convidada e obrigatoriamente terá de trajar e vai dançar, provavelmente até vai participar num dos espetáculos de grande formato. Adorava, Paulo. Sabe que pronto, lá está. Eu sei que vocês também alugam os fatos, portanto já estou a pensar nisso. Claro que sim. Obrigada aos e às eventcasters que se mantêm desse lado. Até daqui a 15 dias com um novo episódio deste que é o podcast dos eventos. Beijinhos!